Fala torcedora, tô chegando aqui no canal Repórter Bruno Flores pra gente falar sobre o Grêmio e especialmente o que foi esse pós-jogo diante da equipe do Palmeiras. Quero destacar aqui a nova ordem que foi dada pelo técnico Renato Portaluppi aos funcionários. Quero falar também sobre o que o Renato viu do jogo e especialmente o que ele respondeu sobre o meu questionamento a respeito da situação do ataque diante do Palmeiras. O que o Renato pensou para o jogo, já que o Grêmio teve uma pequena mudança, na verdade pequena, mas foi bem significativa. E claro, eu quero fechar esse vídeo falando sobre o Jean-Pierre, porque o Renato falou sobre isso e o departamento de futebol também. E a chance, é claro, do Jean-Pierre jogar no Palmeiras. Antes, a gente roda a vinheta. Gente, vamos falar de Grêmio. Tô chegando aqui no canal pra gente falar sobre o vestiário do Tricolor, tudo que foi dito, quais são as informações mais importantes depois do empate diante da equipe do Palmeiras. Você já deve ter percebido, eu mudei um pouquinho aqui o local de gravação hoje, mas eu ainda tô aqui no meu estúdio, né? Então ali, ó, as camisas do Cruyff e do Maradona, porque eu também tô tentando ajustar o cenário novo, mas olha só, não é sobre isso exatamente que eu quero falar aqui nesse vídeo. Antes eu quero falar sobre a nova ordem que o técnico Renato deu aos funcionários do Grêmio. O Renato se mostrou irritado durante a entrevista coletiva com um questionamento do colega Jeremias Werneck do portal All Sport. Eu vou detalhar isso aqui, tá? Antes do jogo, o assessor de imprensa do Grêmio, Vitor Rodrigues, lançou no grupo de WhatsApp ali com as perguntas uma frase que foi: olha, se vocês quiserem saber alguma coisa do departamento médico, perguntem ao Renato, é ele que vai falar, ele pode atualizar isso, aliás, depois do jogo. E aí aconteceu que o Jeremias fez esse questionamento, né? Perguntou sobre o PP, o Jean-Pierre, o Maicon, o Jeromel, o Kahneman, qual deles teria a chance de jogar o Grenal. E aí já se esperava que o Renato não fosse dizer, olha, fulano vai poder jogar, ciclano não vai. Mas ele poderia pelo menos dizer, olha, fulano tá evoluindo, fulano tá estabilizado na lesão, enfim, não teve nenhum avanço, coisas desse tipo assim. Mas o Renato deu uma frase completamente diferente. O Renato se mostrou irritado e disse: eu dei uma ordem, ninguém mais vaza informação, ninguém vai ficar sabendo de informação de quem joga ou quem não joga, quem tá lesionado ou quem não tá. Então o Renato se irritou com alguma coisa. Eu confesso que eu não tenho informação do que deixou o Renato tão irritado assim em relação a departamento médico, enfim, não tenho informação aí, é preciso pontuar se algo o deixou tão irritado assim, ou se ele tá se precavendo em relação ao clássico Grenal. O fato é que o Grêmio não vai divulgar nenhuma informação oficialmente até o jogo contra o Internacional, e para os próximos jogos acredito que também. Então a situação do Jean-Pierre, do PP, do Maicon, do Kahneman, do Jeromel, a gente só vai ficar sabendo se algum deles estará no jogo uma hora antes da partida contra o Inter, quando será divulgada a escalação. Ou então, se alguém da imprensa, algum repórter, alguém que trabalhe bastante com essas informações, chegue a descobrir alguma coisa, e aí méritos, claro, de quem conseguir trazer alguma informação, porque acredito que isso é bastante relevante. Antes de eu falar sobre o Jean-Pierre, se liga no recado da Refrigesa, porque eu tô chegando aqui para lembrar você que você tem que limpar, fazer a manutenção ou então comprar o seu ar-condicionado novo. E tudo isso é a Refrigesa que te propõe com um valor justo, mas especialmente com um serviço de qualidade. Chama os caras aqui embaixo no link do Instagram que está aqui na descrição, ou então vai nesse WhatsApp que está aí na tela, chama os caras e pede a cotação do teu serviço. Se você tem uma empresa, quer fazer algum outro tipo de serviço, como por exemplo a manutenção do seu ar-condicionado da empresa, ou então quer instalar um balcão refrigerado, um freezer, fazer uma manutenção, chama os caras que eles vão oferecer todos esses serviços, repito, com preço justo. Tá tudo na tela, o WhatsApp, e aqui embaixo na descrição tá o link do Instagram. Vamos lá, perguntei ao Renato nessa entrevista coletiva como ele pensou o ataque da equipe, porque o Grêmio parou de cruzar a bola pro Diego Souza, ou pelo menos reduziu bastante. O Diego Souza saiu muito da área para fazer parede, fazer tabela. Rapidamente aqui, fazer um parêntese da minha opinião. Acho que o Diego Souza foi mal no jogo e ele não conseguiu dar andamento nessas jogadas.
Fecha parênteses, foi bem rápido mesmo, até porque o meu canal não é pra isso, tem bastante gente aí, vários colegas muito competentes pra você acompanhar a opinião, mas eu quero trazer informação aqui. Vamos lá, e aí eu perguntei pro Renato por que essa mudança e como ele pensou isso, pra ter repertório por baixo e parar de cruzar a bola pro Diego Souza. E aí o Renato disse, olha, aí eu, durante a pergunta, disse, olha, o Grêmio, a rigor, basicamente teve a chance do Alisson no primeiro tempo e o gol com o Ferreira, nem mais nada. E aí o Renato disse, olha, você leu muito bem, mas e o Palmeiras? O que o Palmeiras fez? Então assim, veio aquela frase do Renato, no Brasileiro a equipe não tá ganhando, mas também não tá perdendo. Então o Renato viu com bons olhos o empate diante da equipe do Palmeiras, o placar de 1-1 na Arena. Utilizou 3 volantes, essa é uma tendência já pro Clássico Grenal também. Eu já estava trabalhando essa informação há bastante tempo na Rádio Grenal e aqui, né, que havia já uma ideia de se utilizar 3 volantes, uma ala, vamos dizer assim, do departamento de futebol que queria isso. E o Renato, nesse consenso, acabou escalando esse esquema com 3 volantes pro jogo contra o Palmeiras, deve ficar pro jogo contra o Inter e, quem sabe, para a partida diante do Atlético Mineiro. Depende, é claro, das peças que ele vai ter à disposição. Aqui eu quero falar também sobre o Jean-Pierre, porque, claro, aquela informação de o Palmeiras estar interessado no jogador, e o Paulo Luz foi sucinto quando eu questionei sobre isso. Ele disse que o Jean-Pierre não tem nenhuma chance de sair, porque o presidente Romildo já deliberou sobre isso. Ele deu uma entrevista, na verdade, foi ouvido pelos colegas da reportagem de Gaúcha ZH e disse que não tem negócio, não tem como conversar e negociar com a equipe do Palmeiras. E o Renato, ele deu uma declaração que pra mim pareceu um pouco diferente, assim. O Renato, ele sempre participa muito das negociações e, claro, na questão de saída, de venda de atletas, ele não tem muito o que fazer, né? Mas ele geralmente fala, olha, é um jogador importante, né, alguma coisa assim. E sobre o Jean-Pierre ele não falou nada disso, ele disse, olha, não é problema meu, isso aí é coisa do presidente, eu só tenho que me preocupar com quem tá no departamento médico, eu não tenho muito o que ver com isso. Eu achei até estranha, perguntei isso ao Paulo Luz, né, se o Renato, enquanto essa figura, não poderia ser importante para valorizar o Jean-Pierre, para tentar manter no grupo um cara que é importante, que é das categorias de base, que tem uma multa de 120 milhões de reais, e o Paulo Luz disse que não precisa fazer isso, porque todo mundo sabe que o Jean-Pierre é um jogador extra classe. Se você gostou desse vídeo, se gosta do conteúdo do canal, vai aqui embaixo, se inscreve, ativa o sininho, deixa o like, mas especialmente comenta aqui o que você achou da entrevista coletiva do técnico Renato, o que você achou dessas informações que eu resumi aqui para trazer para você nesse vídeo. A qualquer momento eu tô voltando com mais informações aí. Valeu!